Bom, pessoal, eu acho que em alguma medida, assim, é importante a gente refletir sobre a questão da comunicação independente, né? É, Sobretudo em nossos tempos, né, em que é um tempo onde a gente tem acesso, em alguma medida, né, a alguns materiais que permitem, né, a produção, a produtividade de uma comunicação alternativa, mas ao mesmo tempo ela está enclausurada dentro de uma relação capitalista extremamente desigual, né? Onde há o privilégio, né? Onde se privilegia determinados conteúdos em detrimento de outros, né? Dentro de uma lógica de mercado, de consumo exacerbado, de individualismo, né? E de uma série de valores em torno do consumo, né? Da perspectiva liberal e individualizante, determinadas perspectivas se tornam mais atraentes e mais consumidas pelo público de um modo geral do que outros, né? Então esse cenário por si só ele já traz, né, uma perspectiva bastante desafiadora para quem produz comunicação contra-hegemônica, né? Uma comunicação que pense a emancipação dos trabalhadores, a emancipação das mulheres, a emancipação dos negros, dos homossexuais e assim por diante. Quer dizer, dos setores subalternizados que historicamente sofrem, né, com a opressão de um modelo de sociedade extremamente desigual, né? E conforme a gente vai passando o tempo, né, essa desigualdade ela se torna tão gritante que é impossível não perceber, né? E as causas dessa desigualdade, elas então são necessário, né, que a gente pense essas questões gerais, que são questões históricas e sociológicas, etc., filosóficas, por meio da comunicação, né? Então, produzir uma comunicação contra-hegemônica hoje guarda todo um complexo, né, de questões que precisam ser pensadas coletivamente, né? Já que não é um problema individual que a gente está falando, é um problema coletivo, a gente precisa coletivizar quanto mais, né, o debate, quanto mais coletivizado for o debate, mais qualificado ele pode ser, né? Não necessariamente existe essa relação, mas a tendência é que, a partir de várias visões críticas, a gente consiga pensar e estabelecer uma organização capaz de superar as contradições que estão colocadas aí. Então o desafio ele não é só, ele não está colocado só diante, né, das questões do capital, mas também da própria organização da classe trabalhadora e, por consequência, a organização de uma comunicação que seja capaz de enfrentar junto esses desafios que estão colocados para essa classe, né? Do ponto de vista teórico e prático. É uma comunicação, então, que ela anda em conjunto, né, com esses processos sociais, pensando, então, a contradição a partir de uma perspectiva ampla, né? Bem, e as alternativas que vêm sendo construídas são várias, né? Não dá para a gente pensar aqui em tudo, claro, mas pensando assim a nível de YouTube, né? E a partir também da perspectiva como opera o YouTube, que é uma perspectiva de nichos, né? De núcleos, vamos colocar assim, mas entende-se por nichos, né? Esses segmentos que vão se caracterizar a partir de uma determinada pauta, de um determinado viés que vai só falar sobre aquilo, né? Prioritariamente sobre aquilo, pautando a sua produção a partir de uma segmentação das formas de consumo da sociedade capitalista de uma forma geral. É assim que opera o YouTube, né? Tanto é que quando você tenta operar, né, produzir, melhor dizendo, fora dessa lógica, né, fora de uma lógica de funcionamento, né, do YouTube, você não tem sucesso de visualização, né? Você fica estagnado dentro de uma relação que está abaixo dessa relação de nicho, porque mesmo esses nichos
eles têm uma quantidade grande, né, de pessoas que consomem esses nichos, né? E dentro dessa perspectiva liberal, né, do YouTube, privada, a política se encontra dentro de um desses nichos, né, desses muitos nichos que permeiam, né, as categorias do YouTube, né? E nisso, claro, existe um público bastante amplo, né, até porque o próprio jornalismo, né, pode ser considerado também uma dessas vertentes, né, desses canais de política, né, que são inclusive canais profissionais que produzem as suas análises de forma diária e sistemática, né, sem parar, né. Isso forma, né, todo um espectro de disputas que vão interessar a plataforma, sobretudo pelo alcance que ela oferece. Então, é claro, né, que muitas alternativas vêm sendo produzidas e não dá aqui para a gente analisar tudo, né, o que diz respeito à produção, mas algumas, claro, a gente conhece porque se tornaram referenciais dentro da proposta, por exemplo, de uma perspectiva de esquerda, né? Não vou entrar aqui na questão sobre esse termo do ponto de vista histórico e até mesmo conceitual, porque demandaria muito tempo. Mas do ponto de vista assim rápido, en passant, a gente pode entender por esquerda essa perspectiva que opera dentro do Estado, né, a partir de partidos políticos, etc., e que seguem uma tendência burocrática dentro dos marcos do capital, né? De uma forma ampla, o que se entende por esquerda é isso, né? Então vamos tomar assim basicamente. É claro que o espectro da esquerda, nesse espectro também compõe anarquistas e várias outras tendências políticas que a gente também pode, de uma forma geral, entender assim, né? Mas, de uma forma geral, o viés, né, que ganhou mais projeção foram os chamados webcomunistas, né? Os webcomunistas, eles desenvolveram também, né, uma perspectiva de comunicação, né, perfeitamente, nesse caso, adaptada às exigências, né, de funcionamento do YouTube, no qual pode-se dizer, né, que esses webcomunistas se tornaram, portanto, nomes, né, bastante conhecidos por um público amplo, né, que inclusive tem a sua formação muitas vezes pautadas por esses referenciais, né, que não são de todos ruins, né, se a gente pensar de uma forma geral, assim, dentro da perspectiva de esquerda, eles oferecem alguns subsídios necessários para a gente pensar o problema do capitalismo, o problema do Brasil, né, nessa relação com o capitalismo global, né, os problemas urgentes, né, que vão surgindo no cotidiano da luta da classe trabalhadora, mas a sua visão, de um modo geral, é pautada por uma perspectiva de disputa eleitoral, né? Onde, ao longo, né, das suas análises, eles vão incrementando essas análises a partir do ponto de vista de que existe, sim, uma saída factível, né, possível, necessária, dentro da luta intercapitalista, né, ou simplesmente dentro da luta do Estado burguês, onde eles vão ter aí, portanto, um papel muito importante para a classe trabalhadora, né? Do ponto de vista do debate histórico, né, a gente sabe que essa luta burocrática, ela resultou, né, na sua totalidade, vem resultando e vem demonstrando na sua prática um fracasso bastante evidente, né? E então, essa alternativa, ela é implementada como uma espécie também de saída possível, né, para os problemas da classe trabalhadora, né? E como que eles vêm trabalhando, né, de uma forma geral, essa expansão, né, do seu poder de comunicação? Basicamente se associando, né, a elementos, né, a figuras da extrema-direita, né? Os conteúdos assim que tem mais repercutido na internet são conteúdos onde esses
essas pessoas, né, os webcomunistas e os fascistas, né, elementos do MBL, né, e da extrema-direita de uma forma geral, eles participam, né, de debates de podcast, onde a coisa vira basicamente um espetáculo, né? Esses debates, a gente tem que compreender também que eles não são uma invenção, né, desses setores, né, os webcomunistas e os fascistas, né, essa galera da extrema-direita, organizada ou não, mas geralmente organizados. Esse formato, na verdade, ele é o próprio formato das eleições burguesas, né, onde figuras da chamada esquerda debatem com figuras da extrema-direita ou da direita, ou seja lá qual orientação for, propondo assim uma noção de civilidade, né, uma noção de democracia e uma noção também de que existe a possibilidade de convivência com determinados setores, né, que o diálogo é sempre possível e necessário dentro do entendimento democrático liberal burguês, né? E dentro dessa dinâmica, né, vem a noção de que a classe trabalhadora vem logrando êxitos, né, nas conquistas sociais, né? O que, por um lado, pode parecer verdade, mas, por outro, mostra também os limites evidentes desse tipo de perspectiva política, né, social-democrata, a gente diria, na qual há apenas remendos, né, e remendos muito mal feitos, né, que duram muito pouco tempo e que um tempo já muito rápido mostra os seus problemas, né? Quer dizer, dentro do capitalismo, então, a gente percebe, né, que não é possível resolver os problemas que estão colocados, né? Então, a partir dessa perspectiva, né, é necessário que a criação de uma mídia capaz de crescer na internet de uma forma geral, mas que não seja abduzida, né, pela lógica espetaculosa, por exemplo, dos debates entre webcomunistas e fascistas, né? Debates aos quais, né, demonstram a falência da comunicação de esquerda, de uma forma geral, já que tudo não passa de um acordo entre esses setores para que eles sejam beneficiados, né, dentro de um crescimento onde haverá também os ganhos financeiros, né, já que a gente sabe, né, que o YouTube ele funciona a partir da lógica da monetização. Então, quanto mais views e tempo de retenção você tiver, mais rentabilidade você vai ter em cima desses conteúdos, né? Bom, é isso, a gente continua na próxima.